tipo, o que eu precisei esconder da sociedade para que não descobrissem para o mundo em 2015. E para você. É que daí fica aquele negócio... Desde sempre? Aí fica aquela coisa. Olha só, antes de tu me responder, a melhor resposta que eu já vi em relação a isso foi da Erika Hilton. Tá. Perguntaram para ela, se não me engano, foi o Marcelo Taz. Eu não tenho certeza. Tá. Mas se não me engano foi. Eu comi água aqui, né? Ele fez a seguinte pergunta para ela. Um dia tu foi homem para o mundo, um dia tu foi homem para a biologia e um dia tu foi homem para a sociedade. Foi o Marcelo Taz? Eu não me lembro. Eu acho que foi. Eu acho que foi sim. Foi, né? E ela respondeu o seguinte: tu dissesse tudo. Um dia eu fui homem para a biologia. Um dia eu fui homem para o mundo. Um dia eu fui homem para a sociedade. Para os outros. Mas para mim, eu nunca fui homem. Foi a melhor resposta que eu já ouvi em relação a isso. E é isso que eu digo. Por que é difícil dizer quando a minha transição psicológica, em que eu digo, eu claramente estava tomando passos para isso, ela começou em 2010, tá? Mas aí será que eu devo considerar quando eu tinha 6 anos e a minha avó queria castigar o meu irmão botando uma camisola nele e eu queria colocar camisola? Será que eu tenho que considerar isso? Será que eu tenho que considerar que, por exemplo, eu gostava mais da She-Ra do que do He-Man? Será que eu tenho que considerar que quando eu assistia Changeman e eu era criança, Changeman era o Power Ranger da minha época, tá, galera? Será que eu tenho que considerar que quando eu assistia Changeman, eu gostava mais da rosa ou da branca do que do vermelho, do azul e do preto? Será que eu tenho que considerar que a minha personagem que eu gostava muito e que eu queria ser era a Sarah do Cavalo de Fogo? A Sarah, olha só que legal. Você consegue entender que na minha infância era muito raro ter figuras masculinas com as quais eu me identificava? É muito comum um menino se identificar com o He-Man, com o Lion do Thundercats, é muito comum. Ou com o Superman. Por que eu me identificava mais com a Mulher Maravilha? Por que eu me identificava mais com a She-Ra? Por quê? Mas dentro de ti tu sentia que tu era diferente das pessoas? Não, na verdade eu me sentia normal, mas a sociedade fazia eu me sentir... A sociedade fazia eu me sentir diferente. Sem dúvida. A sociedade fazia eu me sentir numa posição em que eu não poderia gostar daquelas coisas, em que eu não poderia viver aquelas coisas, porque aquilo eram coisas de meninas e eu era um menino. Então tu entende que foi muito mais externo do que interno? Sim, perfeito. Então assim, a minha transição consciente social, em que eu comecei a dar passos para ela, começou em 2010. Quando ela efetivamente começou na minha vida, aí eu tenho que considerar esses primeiros momentos, entendeu? De tipo, o que eu precisei esconder da sociedade para que não descobrissem. Por conta de pressão social. Os meus amigos de infância hoje sabem que eu, quando criança, eu ia pegar as roupas da minha mãe e colocar. Sim. Mas imagina eu, enquanto criança, se eles descobrissem isso. Sim, sim. O bullying